E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de depósitos minerais. Eu sou o professor Robson e essa é a videoaula número 3, onde trataremos sobre os depósitos minerais metálicos, uma breve introdução. Simbora! Então o objetivo principal dessa aula é associar o ciclo das rochas que vocês já aprenderam lá em petrografia à formação dos depósitos minerais. Vocês vão ver que eles estão intrinsecamente associados. Então, professor, vamos lá. Primeiramente, vamos recapitular quais são os critérios necessários para a formação de depósitos minerais. Então, como eu falei para vocês anteriormente, temos 4 critérios principais. Primeiro, tem que ter a fonte do elemento químico de interesse que vai se acumular. Tem que ter um mecanismo que vai transportar esse elemento químico até que ele seja depositado em um local adequado. O mecanismo deposicional, que aí você vai envolver uma trama geral geológica, né? As forças envolvidas, ao ambiente de deposição, enfim, tudo aquilo que vai configurar para que o depósito ele exista. E, por fim, a preservação desse depósito. Então, como eu falei para vocês, não adianta você ter todos os outros itens e o depósito ele não vir a ser preservado. Haja um escape desse líquido ou então haja uma transformação através de uma falha, uma zona de cisalhamento, enfim, tá, pessoal? E aí, quando a gente traz esses mecanismos propriamente dito, né, tanto de transporte quanto de deposicional, a gente vai estar trabalhando basicamente em 2 grandes grupos de processo. A gente chama os processos endógenos, que são aqueles processos mais de cunho interno, né? Quando eu falo interno, aí você está associando ao magmatismo, aos grandes cinturões metamórficos, e aí você vai ter um termo que vocês vão ouvir muito com frequência agora em depósitos, que é hidrotermal, que ele está transitando ali entre o magmático e o metamórfico, né? Você tem, por exemplo, os líquidos quentes que eles vão promover o enriquecimento ou então, vamos dizer assim, as mudanças químicas naquela rocha, ok? E por fim a gente tem os processos exógenos, que aí a gente vai estar associando os processos externos. Então, como vocês sabem, o planeta Terra ele tem uma dinâmica externa muito atuante. Você tem a ação aí das águas, do vento, você tem a ação das geleiras. Então, tudo isso promove o quê? Uma alteração daquela rocha que está exposta e, consequentemente, uma concentração, uma migração daquele elemento químico que estava ali naquela rocha, ok? Então, basicamente, esses são os 2 principais grupos de mecanismos que vão precipitar ou concentrar aquele seu elemento químico de interesse, certo? Processos endógenos, internos, e os exógenos, externos. Aqui ao lado, como vocês podem ver, é um bloco de diagrama, onde ele vai representar a colisão entre essa massa continental que vocês estão vendo aqui no cinza mais escuro, com essa massa aqui bege, que provavelmente é o quê? Uma crosta oceânica, né? Então essa crosta oceânica ela vai se subductar, ou seja, vai descer sob a placa continental, à medida que ela vai se aprofundando na astenosfera ali na parte do manto superior, ela vai começar, vamos dizer assim, a entrar em estado de fusão e esse líquido naturalmente, por estar menos denso, ele vai subir, ele vai ascender. E no que ele vai ascender, ele vai o quê? Se encaixar na crosta continental. E aí vocês vão ter uma formação de um certo tipo de depósito mineral, que eu vou falar mais à frente, né? E aí tudo isso aqui está sendo exposto e, consequentemente, está sendo intemperizado, erodido e transportado para ser acumulado em bacias oceânicas. Ok, pessoal? Vamos lá. E aqui eu trago essa figurinha que representa bem os processos associados à formação daqueles elementos químicos, né, dentro do processo ígneo, metamórfico e sedimentar, e quais são os elementos que vão, vamos dizer assim, concentrar nesse tipo de processo. Por exemplo, vou dar um zoom aqui, ó. Então verifique que na parte inferior existe o grupo de processos ígneos, aqui na parte do meio existe aquele processo transicional, temos o metamorfismo, né? Inclusive aquela parte ali entre o metamorfismo e o ígneo vai estar justamente aqui o hidrotermal, né? E na parte superior a gente tem o sedimentar, né? Que vai envolver intemperismo, sedimentação e essas coisas. E aí aqui ao lado, ó, você veja que aqui ao lado tem o mesmo diagrama, sendo que com os elementos químicos que se acumulam naquele processo.
Vamos pegar aqui um exemplo. Um processo ígneo chamado cristalização e segregação. Beleza. Isso aqui acontece aonde? Numa câmara magmática, onde você vai ter lá uma composição X e à medida que ela vai cristalizando, o seu magma ele vai tendo uma composição variada. E isso vai propiciando uma alternância de bandas dentro da câmara magmática. E qual é a principal substância metálica de interesse que pode ser encontrada num processo como esse? Aí a gente vem para cá, ó o processo. Cromo é o principal minério formado a partir da cristalização e segregação magmática. Vamos para outro aqui. Por exemplo, os líquidos residuais, né? Que aí quando eu falo líquidos residuais, você tem lá a câmara magmática, aqueles líquidos que sobram após a cristalização magmática toda, né? Vai ter um sopão de elemento químico que vai formar os nossos pegmatitos. E nesses pegmatitos vão ter o que de elemento químico? Bora para cá, ó. Líquidos residuais, berílio e lítio, né? E aí você pode ter uma série de outros elementos químicos associados a isso, né? Vamos agora pegar o metamorfismo. Então, dentro do metamorfismo, pegamos ali o metassomatismo de contato, que aí vai envolver justamente uma troca química. Então, você vai ter um líquido encaixando ali numa rocha e ela vai promover essa troca ali de elementos químicos, né? Nesse metassomatismo de contato, qual vai ser o elemento químico que vai ser formado? Provavelmente. Arruma aqui, ó. Chumbo, zinco, ferro, tungstênio. Olha aqui as nossas calcosilicáticas. Então veja que esses diagramas nos ajudam justamente a prever qual elemento químico vai se acumular naquele tipo de processo. Vamos aqui para o mais comum da gente, né? Vamos para o intemperismo aqui, ó, lateritas. Então quando você tem um intemperismo, que é vamos dizer assim, uma modificação daquela rocha a partir de alguns agentes como a água, alguns agentes físicos como o calor, alguns agentes biológicos também, certo? Então você vai ter o quê? Um intemperismo residual. Vai formar o quê? Laterita. E essa laterita, professor, vai ter o quê? Níquel, ferro, manganês. Então boa parte dos nossos depósitos de ferro, eles estão aqui, ó, de níquel, em materiais lateríticos, ok, pessoal? Então por isso que é importante a visualização dessa figura, onde você vai comparar os processos e os elementos químicos que neles vão ser concentrados. E agora eu vou falar sobre cada um deles, do ígneo, metamórfico e sedimentar, antes de a gente passar para falar especificamente de cada uma dessas classes. Então aí a gente tem os grandes grupos dos processos endógenos. Então quando eu falo endógenos, são aqueles processos internos, que é aí dentro da crosta continental, dentro da crosta oceânica, ok, pessoal? E aí você vai ter o magmatismo, que aí é aquele que eu falei para vocês naquele bloco diagrama, né? Quando você tinha a ascensão daquele material fundido, encaixado no material continental, ou então oceânico também, certo? Ou até mesmo através de um hotspot, que é um ponto quente, né, que vem diretamente do manto. Então você vai ter o magmatismo, e dentro desse magmatismo você vai ter subprocessos. Quais são eles? Cristalização magmática, que aí você tem a câmara magmática, e eu falei para vocês lá em petrografia, né, a sequência de Bowen, onde você vai ter, à medida que a temperatura vai diminuindo, alguns minerais eles vão se cristalizando naquela temperatura, certo? Então, o que acontece? Minha câmara magmática tem a composição adequada para precipitar a olivina. Beleza. Quando chegar na temperatura de cristalização, a olivina vai se precipitar. E à medida que for decaindo a temperatura, você vai tendo uma alternância de minerais que vão acabar se cristalizando naquele momento, certo? Outro processo magmático é a immiscibilidade de líquidos. Esse termo é muito comum quando você tem duas substâncias de propriedades totalmente distintas que não se misturam. Um grande exemplo é a água e o óleo, né? Onde você vai ter duas fases que eles vão ter comportamentos diferentes, logo eles não vão se misturar. A mesma coisa acontece, pessoal, com algumas câmaras magmáticas. Então, como vocês sabem, o magma ascende e ele se localiza dentro da crosta, sendo que simplesmente pode vir um outro material lateral e interconectar com essa câmara magmática. E nessa brincadeira, se forem de composições muito distintas, esses magmas eles não vão se misturar. E aí vai gerar o que a gente chama de miscibilidade de líquidos.
E por fim, associado ao magmatismo, a gente tem os fluidos residuais, que é o quê? Você imagina naquela cristalização magmática, com todas aquelas temperaturas caindo, no final, com temperaturas mais brandas, você vai ter um monte de elemento químico que não entrou preferencialmente na estrutura daqueles minerais que já se cristalizaram, né? E aí você vai ter um fluido enriquecido em alguns elementos incompatíveis, que aí a gente chama de fluidos residuais, né? Que consequentemente vai formar, por exemplo, os nossos pegmatitos. O outro processo endógeno que a gente chama, que ele está intermediando ali entre o magmático e o metamórfico, é o hidrotermalismo, né? Quando eu falo hidrotermalismo, professor, eu estou falando de quê? Eu estou falando de soluções aquecidas, e essas soluções aquecidas, elas promovem uma modificação daquele líquido, né, daquela rocha que está ali circundante. Você tem, por exemplo, aquele líquido com potencial calorífero, né, e esse líquido ele vai arrancar alguns elementos químicos e vai precipitar em algum canto. Então, por exemplo, a gente tem aqui o hidrotermalismo submarino. Como vocês sabem, ali na cadeia mesoceânica, você tem uma abertura das placas oceânicas, né? E aí, consequentemente, uma ascensão magmática, sendo que o que acontece? Quando você tem aquela parte bem fininha, você vai ter um monte de rachadura, né? Pequenas fendas que vão intercomunicar tanto a água quanto aquela porção interna. E essa água ela vai penetrar dentro dessas fendas e vai acontecer o quê? Elas vão ficar em convecção, porque à medida que chega próximo à zona quente, ela vai ficar aquecida, então ela vai ficar com densidade menor, vai subir. Quando chegar lá em cima, ela vai descer. E nessa brincadeira, ela vai carreando metais, ferro, manganês, titânio, que é os elementos químicos mais comuns daquelas rochas oceânicas, ok? E outro processo associado ao hidrotermalismo é o metasomatismo. Como eu falei, é um líquido que promove troca entre o material que está ali dentro daquele líquido e a rocha encaixante. E aí o metamorfismo também é um outro processo endógeno, que aí você vai ter o metamorfismo regional, que aí você vai ter grande colisão, seja colisão continente-continente, oceano-oceano. Então você vai ter um aumento da pressão e temperatura naquela região. Professor, mas um Plúton, um magmatismo pode causar também um metamorfismo regional? Pode, certo? Ele pode aumentar as condições térmicas ali em volta daquelas rochas e promover o quê? Uma adaptação dos minerais. Então você vai ter ali um metamorfismo regional, grandes áreas, ok? Metamorfismo de contato é mais local, né? Você não tem grandes áreas sendo, vamos dizer assim, afetadas pela mudança de temperatura brusca. Isso aqui é muito comum ali no intermédio, né? Por exemplo, você tem o Plúton, o magmatismo em si. Então, nas bordas do magmatismo, junto com a rocha encaixante, você vai ter um contraste muito grande de temperatura. Então, ali você pode ter líquidos residuais, que pode causar, por exemplo, o metasomatismo, mas de uma forma como um todo, você tem um metamorfismo de contato, ok? E por fim, eu acho que é um dos principais processos metamórficos aí endógenos, que são os líquidos mineralizantes, né? Que são bem semelhantes ali aos fluidos residuais, sendo que a diferença aqui é o quê? Vocês sabem que as rochas metamórficas, elas são oriundas das mais variadas rochas, rochas ígneas, rochas sedimentares, rochas metamórficas. Então, provavelmente, essas rochas elas vão ter água na sua composição. Então, à medida que você tem um aumento ali de pressão e temperatura, esse líquido ele precisa sair, né? Ele precisa circular. E nessa brincadeira, ele vai carreando a substância química que esteja ali em pequenas quantidades. E à medida que ele vai carreando, ele vai concentrando e formando esses líquidos mineralizantes. Isso é muito comum, por exemplo, para o ouro, né? Você vai ter, por exemplo, depois de uma grande colisão, um cinturão de rochas metamórficas, você tem líquidos mineralizantes que vão acabar preenchendo fendas e falhas, né? Como, por exemplo, através de veios de quartzo, né? Então, você tem ouro em veio de quartzo, por exemplo. Ok, pessoal? E aqui nós temos algumas imagens que vão representar esse processo mais magmático, né? Nessa primeira imagem você tem um magmatismo, uma cristalização, uma segregação. Veja que você tem uma câmara magmática
com a temperatura específica, e à medida que vai decaindo a temperatura, ele vai precipitando, ó. E veja que essa precipitação ela vai modificando, né? Você tem esse mineral mais esverdeado, você tem esse material mais pontilhado, esbranquiçado. Então isso vão ser um tipo de depósito que a gente vai ver lá na frente. Aqui embaixo, na verdade, eu trouxe todos os processos possíveis de mistura, né, de processos magmáticos. Então, primeiro, você tem cristalização parcial. Segundo, você tem aqui a mistura de magmas. Então, veja que tem um magma A com um magma B, gerando um C, né? Que pode ser que eles sejam líquidos immiscíveis, né, que eles não se misturem, dependendo das configurações de propriedades. E aqui você tem uma assimilação da encaixante, né? Você tem o Plúton lá em altas temperaturas, encaixado naquela rocha continental e vai caindo um pedaço dentro da câmara magmática, ok? E já aqui em cima nós temos o que a gente chama de líquidos residuais. Então veja que você tem essa massa aqui com essas cruzinhas, né, que é o Plúton parental, né, a fonte principal, e você vai ter esse monte de tripinha aqui, ó, essas coisas azul, ciano, um azul piscina aqui, um verde esmeralda, vermelho, marrom, lilás. Então, à medida que você vai distanciando do Plúton, você vai tendo um enriquecimento em um certo elemento químico. Então veja aqui, ó, esse verde, berílio, esse vermelho, berílio, nióbio e tântalo, esse marronzinho aqui, lítio, berílio, tântalo e nióbio. Então veja que esse líquido ele pode se enriquecer ao longo do espaço. E em cada uma dessas zonas você vai ter um tipo de mineralização associada, né? Por exemplo, as nossas turmalinas, né? Os nossos berílios, água marinha. Você tem, por exemplo, essa faixa aqui, ó, lítio, berílio, tântalo e nióbio, lítio, cesso, berílio, tântalo e nióbio, tá? Ok? Aqui nós temos algumas imagens representando esses tipos de processos. Então aqui a gente tem um depósito de cromita estratiforme ou bandado, como vocês podem ver, ó, alternância de bandas, que representa justamente essa cristalização e segregação magmática. Aqui ao lado você tem uma foto que representa dois líquidos que não se misturaram. Então você tem esse líquido aqui mais silicático, máfico, né? E você vai ter esse material aqui mais sulfetado, né? Esse mais dourado aqui, amarelado, ok? Então são líquidos que não se misturaram por ter condições totalmente diferentes. E por fim aqui a gente tem uma imagem de um pegmatito, que é um líquido residual, né? Quando você tem, por exemplo, ali um sopão de elemento químico que não entraram na estrutura cristalina da cristalização que já ocorreu, e aí vocês já têm a formação de uma variedade mineralógica nos pegmatitos. Já aqui a gente parte dos processos mais de cunho hidrotermal para metamórfico. Então esse primeiro bloco de diagrama representa justamente uma colisão de placas, né? Uma placa, pelo que eu estou vendo aqui, uma placa continental com oceânica à esquerda. À medida que essa placa ela vai entrando em subducção, ela vai aumentando pressão e temperatura. Esse líquido ele vai ficando, ele é bem, vamos dizer assim, menos denso do que o circundante, então ele vai subir, se encaixar aqui, né, e vai formar, por exemplo, o nosso magmatismo. Porém, nessa colisão aqui, você tem aqui, ó, as mudanças de pressão e temperatura, metamorfismo de grau baixo, grau intermediário, grau alto, ok? Já aqui ao lado a gente tem, por exemplo, o metassomatismo. Então veja que esse líquido aqui que está vindo com essas setinhas para cá, ele é um líquido magmático. E aqui entre a interface do líquido magmático e aqui a rocha aqui que a gente chama de mármore, ó, veja que tem essas bolinhas, ó. Essas bolinhas é justamente o que? Formação do escarne. Lembra daquela calcosilicática do minério de scheelita? Então é nesse processo aqui do líquido interagindo com a encaixante que vai formar as nossas rochas metassomáticas, né? Aqui ao lado a gente tem o hidrotermalismo submarino, como eu falei para vocês. Você vai ter lá um fundo oceânico, você vai ter uma abertura desse fundo oceânico. Lá embaixo você tem a ascensão do magma e dentro aqui tem algumas fendas que vão promover o que? A circulação de água. E nessa brincadeira ela vai carreando esses elementos químicos. Vejam aqui essa fumaça, ó. Ferro, manganês, você vai ter gás carbônico, sulfídrico. Então tudo isso vai vir a se precipitar aqui como se for, por exemplo, óxidos e sulfetos, beleza? E em condições ideais vão ser preservados. Aqui você tem
uma variedade de hidrotermalismo, né? Por exemplo, você tem aqui o Plúton, esse Plúton vai gerar uma concentração que a gente vai chamar de cobre pórfiro. Você tem aqui, por exemplo, o metassomatismo através dos escarnes. Pode ter, por exemplo, aqui zinco, tungstênio, molibdênio. Você tem outro tipo de depósito que a gente chama de sedimentar exalativo, que vocês vão ver mais à frente, beleza? Então veja que tudo isso vão representar processos internos, né? Endógenos, ok? E aqui nós temos algumas outras imagens que representam justamente esses processos, né? Hidrotermais. Então vocês vejam aqui uma concentração do material sulfetado, provavelmente isso aqui é através de um cobre pórfiro. Aqui embaixo você tem uma disseminação de veios metálicos também. Aqui à direita você tem um grande cálcio silicática, que é o escarne também, certo? Como conhecido, que é aqui, por exemplo, na Brejuí, esse principal tipo de rocha, onde hospeda a scheelita, né? E por fim a gente chega nos processos exógenos, aqueles externos à crosta terrestre. Então, quando eu falo de externos, a gente vai ter dois grandes grupos. O primeiro deles, que é o intemperismo, que aí vocês, como lembro da parte de geologia geral, intemperismo é toda aquela ação, seja física, química ou biológica, que vai desagregar a rocha. E essa desagregação vai promover uma série de processos para a formação dos depósitos minerais, como, por exemplo, a concentração residual, onde você tem, por exemplo, aquele material menos móvel, ele fica, e aquele mais móvel ele é carreado. Frentes óxidos redução, que é aqui você trabalha mais com a questão e o caráter químico. E enriquecimento supergênico, que também é bem parecido com a concentração residual, sendo que a diferença é que você vai ter um desnível topográfico, né? E aí aqueles elementos químicos mais móveis, eles vão descer, encosta e vão se concentrando lá embaixo, né? E já os processos deposicionais, você vai ter aí precipitação química, como por exemplo formação de salinas, etc. E acumulação mecânica, que é um processo mais detrítico, né? Quando você vai ter, lembra daquele controle fisiográfico, onde você vai ter o transporte daqueles elementos químicos pesados que eles vão sendo depositados. Então você tem aqui a acumulação mecânica através de armadilhas, né? Trapas, ou então curvas de meandros, enfim, tá, pessoal? E aqui nós temos algumas imagens que vão representar justamente esses processos sedimentares. Então aqui nessa primeira imagem você tem uma zona, aqui como ele pode falar, ó, uma zona rica em bauxita, né? Você vai ter uma camada ali de enriquecida em ferro, que ele chama de ferricrete, né? E embaixo você vai ter uma zona argilosa com caulinita. Então o que aconteceu? Esse perfil aqui, ele foi concentrado, né? Então aqui foi formada uma laterita residual. Então esse elemento aqui foi lavado e restou apenas esses elementos menos móveis, né? Aqui ao lado a gente tem uma frente óxido de redução, ó. Então veja que você tem uma língua, né, formando uma entrada no depósito sedimentar, oriundo através de quê? De fluidos, né? Aqui uma precipitação química por causa de quê? Ferro e oxigênio no mar, né? Então você vai ter os grandes bifes aí, né? Aqui você tem camadas de sal aqui na região costeira. Aqui você vai ter um processo de lixiviação, que aí vocês vão ver isso mais especificamente lá na frente, né? Que é uma camada que vai estar sob o lençol freático e vai promover a alteração desses materiais, ok? E por fim a gente tem aqui uma acumulação mecânica, veja o que acontece aqui no meio. Ó. Você tem um veio mineralizado, de repente veio um veio mineralizado e uma ação intempérica, seja por causa do desnível topográfico, seja pela ação da água, o que vai acontecer? Ele vai carregar essa substância aqui, ó, e vai tirar do que a gente chama do local primário dele, vai levar para o secundário, ok? Então aqui é muito comum, por exemplo, para diamante, para ouro e outras substâncias pesadas, pessoal. Por fim, depois de a gente mostrar esses grandes processos endógenos e exógenos, a gente mostra que cada depósito mineral ele é reflexo, como vocês viram no início, dos mecanismos genéticos, né, dos processos envolvidos, se é ígneo, metamórfico, sedimentar. E isso também vai implicar na forma do depósito, no tamanho do depósito, concentração, quais são os minerais que vão ter associados. Então, tudo isso a gente investiga com detalhe dentro dos processos, né?
E aí o que acontece? Normalmente quando você está explorando, o pessoal ele faz, vamos dizer assim, dá uma de Sherlock Holmes e sai investigando todas as características do depósito. E aí eles vão procurar modelos de gênese mundial. Então, por exemplo, como a gente sabe que na natureza as coisas acontecem por um motivo, né? Então, se no mesmo contexto você tinha lá, por exemplo, lá na Rússia, você tinha uma rocha específica, um fluido específico e gerou tal tipo de depósito, por que não, se em outro canto você tem a mesma rocha, os mesmos fluidos, ele não vai ter as mesmas características? Então é muito comum, quando a gente identificar um depósito, procurar outros locais do mundo com gênesis. Por quê? Porque assim a gente pode prever resultados. Naquele depósito a gente tinha, por exemplo, a migração de um fluido, porque nesse também não pode ter, ok? E por fim, pessoal, o trabalho do depósito do geólogo é justamente fechar esse estudo, né? Então ele sai juntando as peças do quebra-cabeça e formar os cenários deposicionais. Então veja que é muito importante compreender os processos que formam e quais são as consequências desses processos. Beleza, pessoal? Nas próximas aulas a gente vai ver detalhado cada um desses processos, seja os ígneos, metamórfos e sedimentares. No mais, não deixe de pesquisar. Um grande abraço e valeu!